Olá, pessoal. Conforme combinado, né? Essa videoaula eu vou trazer para vocês um slide, tá? Sobre um assunto que está relacionado com o PET 300, né? Que é esse PET comemorativo de 300 anos de Minas Gerais, tá? Conforme você já deve ter percebido, no PET mesmo, propriamente dito, não tem muita coisa de física, não. Tem mais parte histórica, folclórica, né? Parte geográfica. Mas eu consegui, né, estabelecer uma relação aqui interdisciplinar, por exemplo, entre as disciplinas de história e física, tá? Trazendo esse assunto para vocês, ó, que é a Maria Fumaça, que é aquela locomotiva, né, aquele trem que liga São João del Rei até Tiradentes. Então, nós vamos falar sobre aqui umas curiosidades relacionadas com a parte histórica, sobre a fundação, sobre quando que surgiu essa locomotiva, e nós vamos fazer também uma relação com a parte das ciências, ou seja, da física, explicando como que funciona uma locomotiva, né? A gente vai falar como que funciona isso aí. Então, nesse PET, nessa videoaula, nós vamos trabalhar com esse PET comemorativo de 300 anos de Minas Gerais. Bom, aqui para ilustrar, né, de cara aqui, eu já coloquei a Marifumaz, né, a locomotiva, e eu coloquei essas duas máquinas, na verdade é uma máquina só, um dispositivo só ali, né, porque um é desenho, o outro é mais tipo realista. Que tipo de dispositivo é esse, galera? Isso aqui foi a primeira máquina a vapor que foi inventada pelo Heron lá na Grécia Antiga, tá? Então, ele percebeu o seguinte, que através do fogo, da energia térmica, você conseguia fazer alguma coisa movimentar a partir do momento que você aquecia a água, ou seja, transformava essa água do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, o vapor. Através do vapor você tinha movimentação de alguma coisa. A gente estudou, né, que o pessoal que já está no terceiro ano, que está no segundo ano, né, propriamente o especial do primeiro ano. A gente acabou de estudar o especial do primeiro ano, a gente acabou de estudar a parte de trabalho. Essa matéria a gente estuda no primeiro ano. O trabalho nada mais é do que quando você aplica a força em alguma coisa e essa força provoca nesse objeto um deslocamento. Então, o que está acontecendo aqui? Se essa roda gira movida pelo vapor, a gente pode afirmar que esse vapor ali, que a força do vapor, realizou um trabalho. Então, o trabalho aqui nesse caso tem a ver com a movimentação. Então, se o objeto movimentou, você tem trabalho sendo realizado. Então, esse aqui foi a primeira máquina a vapor que foi inventada. Tá? Então, essa segunda lei da termodinâmica, ela está relacionada com o funcionamento das máquinas térmicas, ou seja, aquelas onde há a conversão da energia térmica, tá, em trabalho, tá? Ou então, conversão da energia térmica em energia cinética para fazer o objeto movimentar, ok? Então, vamos lá. Na parte histórica, galera, eu vou falar aqui agora para vocês como que surgiu a necessidade da montagem dessa marefumaça, dessa locomotiva aqui nas terras, né, mineiras. Então vamos lá. Então, para começar, né, a gente já sabe que o Brasil no começo, né, ele foi colônia de exploração, né? Os portugueses começaram a explorar a terra, tirar as riquezas da terra e levar para Portugal. Então, o que aconteceu? Então, mais uma vez, o que vai estimular essa implantação dessa locomotiva, gente? Lá em Tiradentes, principalmente em São João del Rei. Por quê? A descoberta de quem, ó? Desses minerais aqui, ó. Ouro e diamante. Então, eles que foram os catalisadores, ou seja, eles foram impulsionados, né? Eles foram os minerais que impulsionaram a criação dessa locomotiva. Então tá aqui, ó, a exploração levou à ocupação do território que viria a ser transformado na capitania de Minas Gerais. Então, quando eles descobriram que aqui em Minas, né, era grande a riqueza de minerais de ouro, diamante, era muito grande, então teve uma corrida, né, para poder explorar
essas terras. Só que Portugal, como ele demandava, né, do território, aí teve uma briga danada, que eu vou falar mais para frente sobre essa briga aí, tá? Teve uma guerra importante aqui. Bom, então, gerando intenso movimento populacional e com isso o desenvolvimento dos futuros povoados e vilas, tá? Acampamentos viraram casas, capelas foram erguidas para depois virarem igrejas, a agricultura, a pecuária começaram a ser necessidades para que a capitania formasse a própria rede de abastecimento interno. Então, quando você monta uma vila, quando você monta, no caso aqui, uma capitania, né, gente, tipo uma vila, você tem que ter uma estrutura ali por trás. Então, você teve que desenvolver a agronomia, a agricultura, pecuária, para você ter itens de subsistência, para você manter as pessoas morando ali, sem ter que ficar mudando de lugar, até porque não tinha como mudar de lugar, ali onde era a região onde tinha ouro, então as pessoas tinham que ficar instaladas ali, para fazer a exploração, tá? Mais ainda, né, era preciso trazer alguns suplementos que vinham pelo mesmo caminho por onde o ouro era escoado até os portos do Rio de Janeiro. Então, nessa época, né, a capital era o Rio de Janeiro e toda a riqueza era escoada para lá para ser levada para Portugal. Bom, e o que só era possível graças, né, como que era feito o transporte antigamente? Não tinha locomotiva ainda, então era feito através de, né, graças aos muares, que eram aqueles burros e mulas que levavam o ouro, né, as riquezas no lombo, né, até chegar no Rio de Janeiro. Bom, só que o que aconteceu, ó? Se o movimento de carga era do litoral para o interior, com a chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, né, em 1808, a situação precisou se inverter. Por quê? Porque a vinda da corte, galera, causou uma grande expansão demográfica na cidade. Com isso, além de pedras preciosas, a capital começou a requisitar outros itens de subsistência. Então, precisou chegar, né, no Rio de Janeiro, vindo das capitanias, esses itens de subsistência: algodão, açúcar, café, fumo, marmelada, banha, queijo, couro, gado, galinhas, porcos, tá? Porque o Rio de Janeiro teve uma expansão demográfica muito grande e não tinha itens de subsistência lá na época para poder manter, né, a corte. Então o que aconteceu? Teve que trazer lá do interior. Aí principalmente trouxe de onde? De Minas Gerais, que era a capitania nessa época também, tá? É lógico que tinha as outras, mas a gente está falando de Minas Gerais. Bom, então o litoral, então, né, iniciava pleno progresso, levando o interior do país a também se modernizar. A demanda exigiu mudanças e na virada do século XIX para o século XX, um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de Minas Gerais ainda era a deficiência de meios de transportes modernos. Então, nessa época, né, ainda não tinha um meio de transporte eficaz, né, e que conseguia levar grande quantidade de coisas e fizesse essa viagem em menos tempo, né? Então, antigamente eram os burros e as mulas mesmo. Então, por isso, né, as elites e as autoridades brasileiras e mineiras começaram a discutir sobre a necessidade de criar ferrovias que alcançassem o interior. Então, São João del Rei, que já possuía atividades comerciais com a capital da colônia em meados dos anos 700, se movimentou. Então, queria ampliar ainda mais as atividades que mantinha. E, para isso, o surgimento da ferrovia era de importância, né, primordial para acontecer isso. Então, a ferrovia veio no fim do século XIX, a chamada Estrada de Ferro Oeste de Minas, abreviando por EFON, tá? Que é a abreviação de Estrada Ferro Oeste de Minas. Ela foi criada por meio da Concessão Provincial de 1872 com o nome Estrada de Ferro do Oeste. O trecho sítio São João del Rei, com a extensão de 100 quilômetros, abrangendo as estações de Barroso, São José e Tiradentes, foi inaugurada em 1881, com a presença do então, né, imperador Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II veio até Minas para poder inaugurar essa estrada de ferro, né, essa ferrovia, ligando principalmente essas cidades. Devido ao esforço realizado pela comunidade local de São João del Rei, a sede da ferrovia ficou na cidade até 1920. Por esse motivo, alguns historiadores afirmam ser
a primeira ferrovia do estado, já que as outras tinham sedes na capital do império, né, gente? Hoje a gente sabe que Minas Gerais também tem uma malha ferroviária bem, um pouquinho, bem grande também, galera. A gente tem um trem que liga Belo Horizonte até Vitória, né? Mas a gente está falando só, o PET mesmo aqui é só sobre São João del Rei, tá? Que tá mais próximo da gente aqui, lógico, né? Bom, então, o progresso avançava sobre rodas. Com a construção da ferrovia, São João del Rei, atento às ideias da era industrial, começa a fomentar empreendimentos como a construção de estabelecimentos comerciais, teatros, hotéis, com o próprio hotel da EFON. Então, a EFON, a linha férrea lá, ó, tinha um próprio hotel para quê? Para poder receber as pessoas que trabalhavam nessa ferrovia. Então, edifício destinado inicialmente aos passageiros, por onde os trilhos passavam, mudavam-se as paisagens, pessoas encontravam-se, despediam-se, riquezas eram trocadas entre os trilhos, a arquitetura das cidades coloniais ilustrava bem o início das mudanças. A ferrovia em funcionamento modificou o uso do espaço urbano ao redor, gente. Então, isso é óbvio. Com a chegada de uma ferrovia, as cidades próximas à linha férrea, elas sofrem industrialização. Por quê? Ali chega mais matéria-prima vinda de longe, tá? Então, aquelas primeiras cidades que estavam ao redor da linha eram as que mais industrializadas. Então, por isso que aconteceu mudança na arquitetura, tá? A própria parte econômica dessas cidades que eram próximas ali. Bom, então, olha só, a ferrovia em funcionamento modificou o uso do espaço urbano ao redor e com possibilidade de importação de materiais. As construções passaram a utilizar o tijolo e o ferro como elementos estruturais e como formas decorativas, tá? Bom, até se transformar numa locomotiva de uso apenas turístico, né? A Maria Fumaça, também chamada de Bitolinha, foi responsável por diminuir a distância entre aquela colônia imperial voltada para o oceano e o interior, que, com as riquezas que possuía, expandia as possibilidades de crescimento do que futuramente chamaríamos de Brasil, tá? Então, vocês estão vendo a parte importante histórica sobre essa linha ferrovia aí de São João del Rei, tá? Bom, então agora vamos falar mais sobre o passeio, né? Quem já fez esse passeio na Maria Fumaça lá de São João del Rei até Tiradentes é bem legal, tá? Recomendo, tá? Muito interessante. Esse percurso leva 50 minutos. Você vai passar por fazendas centenárias, paisagens maravilhosas, tá? Então, é bem recomendável, sim. Então, já que, né, garante emoção, não apenas pela aventura, já que a velocidade não é um forte do trem, mas também pela possibilidade de viajar num meio de transporte que um dia foi fator primordial ao desenvolvimento do estado e do país. A história está no imaginário, mas os cenários persistem. No trajeto, a locomotiva se cruza com fazendas centenárias, rios, montanhas e estações que preservam a arquitetura do século XIX. É fácil se encantar com os mares, né? Os mares de morros, né? As casas na beira do trilho e a vida que segue já habituada ao barulho da bitolinha, que apita ao se aproximar de cidades ou encruzilhadas. No trajeto, ainda é possível avistar o Rio das Mortes, palco da Guerra dos Emboabas, 1707 até 1709, tá? E a Serra de São José, rica em área de preservação ambiental. Então vamos focar mais nessa Guerra das Emboabas. Olha para vocês verem, gente. Essa guerra, né, ela surgiu devido aos conflitos de exploração desses minérios que foi descoberto na época, tá? Então o que aconteceu? Essas descobertas primeiro foram feitas por desbravadores vicentinos, vindos da região de São Vicente, lá em São Paulo. Aí o que aconteceu? Eles descobriram que aqui tinha essa parte desses minérios e aconteceu um conflito porque teve forasteiros querendo invadir essas terras, tomados desbravadores vicentinos, tá? E esses forasteiros eram formados por quem? Grupos de portugueses e imigrantes das demais partes do Brasil que descobriram, né, ficaram sabendo dessa descoberta de ouro, né, aqui em Minas e queria tomar essas terras
dos vicentinos. Então, aí deu origem à Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709, tá? Uma parte importante histórica aí, que foi quase assim, nas margens, basicamente assim, nas margens do Rio das Mortes, tá? Que você andando de trem, né, passando pela estação de São João del Rei da Tiradentes, você consegue avistar esse rio aí das mortes. Bom, curiosidade importante, né, da nossa história. Bom, então o passeio começa no embarque lá em São João del Rei, chega até Tiradentes, aí lá em Tiradentes você vai ter a que a gente chama de rotuna, né, que é onde você vai, ó, porque a Maria Fumaça não tem como ela fazer curva. Então você tem que colocar ela nesse retorno aqui, girar ela com a mão para você virar ela para ela poder puxar o trem de volta para São João del Rei, galera, tá? Então, o espetáculo apável quando a rotunda na estação de Tiradentes, né? Que fica incrível giro que permite a distribuição das locomotivas para cada baia. Ação feita por um girador, uma pessoa vai empurrando ela até girar para poder virar o trem, para poder voltar para São João del Rei, né? Porque não tem como, essa aí não tinha marcha ré para poder andar, não, tá? Você tinha que virar o trem mesmo. Bom, é bem interessante essa parte também. Bem legal. Dá pra você, na hora que você chega lá, você pode parar e assistir essa rotunda, eles virando a máquina. E depois você segue viagem para Tiradentes. Vai para Tiradentes a pé. Já tá em Tiradentes, basicamente. Ok, galera? Muito importante. Passeio muito bom, recomendo. Tá? Bem legal. Bom, agora vamos ver os elementos de uma locomotiva. Então aqui temos várias peças dela, tá, galera? Eu vou falar as peças mais importantes, que é o que faz o funcionamento da máquina funcionar mesmo. Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui a caldeira, né? Ó, quadro da fornalha, onde você coloca a lenha, o carvão, para poder queimar. Aqui você tem os tubos da caldeira, tá? Que eles vai para transmitir esse calor vai vir chegar aqui. Você vai ter uma água aqui dentro. Essa água vai ser aquecida devido à presença do calor nesses tubos de caldeira. Essa água começa a virar um vapor, tá? Esse vapor começa a subir e passa aqui pelo domo do vapor e entra nesse tubo e o vapor vem para a válvula, bate no pistão, faz o pistão subir, descer. O pistão é ligado, tá? Lá nas rodas. Então, se o pistão sobe e desce, as rodas começam a movimentar. Então, a base de funcionamento da locomotiva é a transformação da energia térmica em energia cinética para a locomotiva andar. Só que essa transformação vai vir através da evaporação, né, da vaporização da água. Ah, tá, mas e o calor que não foi utilizado para esquentar a água? Vai sair por onde? Ó, ele sai pela chaminé, tá? Então aqui é a chaminé. Então quando você vê aquela fumaça, nada mais é do que o calor que foi rejeitado. Ou seja, nem todo o calor que foi gerado aqui na caldeira vai ser usado para poder esquentar a água e fazer vaporizar ela. Parte desse calor vai ser jogado para fora, lá na chaminé. Isso é a base, o funcionamento de qualquer máquina térmica, galera. Você vai ter uma certa quantidade de calor sendo retirado da fonte quente, que seria a caldeira, tá? E uma parte desse calor vai ser jogado para fora pela chaminé, e o que foi usado para poder transformar a água em vapor é o que a gente chama de trabalho. É o que vai fazer as rodas da locomotiva movimentar. Então nós temos aqui a quantidade de calor retirado da fonte quente, quantidade de calor rejeitado para a fonte fria, que é a chaminé, para o meio ambiente, e nós vamos ter o trabalho sendo realizado aqui embaixo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais em detalhes, para a gente poder saber o rendimento de uma máquina térmica, tá? Rendimento da máquina térmica, gente, é para você saber qual é a capacidade que ela tem de movimentação, ou seja, na hora de retirar o calor da fonte quente para transformar ele em trabalho. Tá? A gente vai falar disso mais para frente aí. Bom, então aqui a gente tem de novo, ó, agora que a gente já tem as rodas. Então aqui, ó, o vapor descendo aqui naquela parte faz o pistão movimentar para trás para frente, para trás para frente. Como ele está ligado ao eixo das rodas, elas começam a movimentar. Então, se você quer aumentar a velocidade,
Você coloca mais carvão aqui. Porque se você coloca mais carvão, mais vapor, né? Mais vapor vai ser gerado e vai fazer o pistão movimentar mais rápido. O pistão movimentando mais rápido, você vai ter as rodas movimentando. Só que isso, né, gente, tem um limite, né? Não adianta você colocar muito calor aqui, sendo que você não vai ter um aproveitamento muito bom dessa máquina para poder converter todo o calor que foi gerado na caldeira para realizar trabalho, para poder movimentar, tá? Então, não é assim. A gente tem que ter isso, com o passar do tempo a máquina vai perdendo esse rendimento, tá? Se você não consegue, é limitado, ou seja, se você não consegue aproveitar todo o calor que foi gerado na caldeira para gerar trabalho, você sempre vai haver perdas, sempre vai ter calor sendo jogado fora aqui, ó, na fonte fria, na chaminé, tá? Então você não consegue ter uma máquina que converta 100% de uma energia de calor em trabalho, não existe isso, tá? Porque isso estaria contrariando a segunda lei da termodinâmica, a gente vai falar dela aqui agora, aqui, ó. Ó, ela fala o seguinte, que é impossível a gente converter 100% de calor em trabalho. Aqui a gente tem uma máquina de vapor mais rudimentar, mas parece um pouquinho com a locomotiva. Ó. Você tem que ter uma caldeira, você tem que ter a água que fica represada ali dentro, para poder aquecer e virar vapor, para poder movimentar o pistão. O pistão é ligado à roda, né? Então ele vai fazer ela movimentar. Parte do vapor que fez a roda movimentar passa pelo condensador para esse vapor voltar a ser líquido e ser levado de volta aqui para o reservatório de água, tá? Então esse aqui é o funcionamento básico de qualquer máquina a vapor, tá? A locomotiva, né, é assim, é uma máquina a vapor. Bom, então aqui a gente tem os enunciados, que ó, é impossível a construção de uma máquina que operando em um ciclo termodinâmico converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho, não existe isso, tá? Nenhuma máquina funciona assim. Pra você ter uma noção, o carro é uma máquina térmica também. A combustão da gasolina vai ser transformada em trabalho. Então, o calor da combustão da gasolina vai ser transformado em trabalho para o carro movimentar. Mas não vai gastar todo o calor, não vai converter em trabalho, tá? Uma parte se perde dentro do motor mesmo do carro. Então, o carro deve ter o quê? Uns 40%, 50% de rendimento da combustão da gasolina. O que quer dizer isso? Que você vai aproveitar só 40% ou 50% da gasolina. Aí você fala assim, mas e os outros 60%, os outros 50%? Se perde propriamente dentro do motor do carro. Vai ser jogado fora pelo escapamento do carro. Mesma coisa da locomotiva. Se você tem lá uma quantidade de calor na caldeira, uma parte desse calor vai ser transformada em trabalho e a outra parte vai ser jogada fora na chaminé, tá? É o que a gente vai ver aqui mais para frente aqui, ó. Aqui é aquele mesmo desenho, né? A gente não tem... Agora aqui já apareceu, ó. Fonte quente é onde tem a caldeira onde você vai queimar o carvão ou a madeira. A fonte fria é onde você vai jogar, no caso aqui, o condensador, mas se fosse a locomotiva seria a chaminé, se fosse o carro seria o escapamento. E aqui nessa parte onde o pistão movimenta é onde você vai ter a parte do trabalho que vai ser realizado para fazer a roda girar, tá? Então aqui, ó, representando basicamente uma máquina térmica, é assim, galera, ó, a gente for representar assim simbolicamente de um jeito mais fácil. Você vai colocar uma fonte quente, uma fonte fria, aí você vai ter o Q1, que é a quantidade de calor que foi retirada da fonte quente. Parte desse Q1 se transforma em trabalho para fazer o objeto movimentar, e o restante que não foi transformado em trabalho, ele vai ser jogado pela fonte fria, que é o Q2. Então o Q2 é o calor rejeitado ou cedido para a fonte fria, o Q1 é o calor recebido da fonte quente e o Tzinho é o trabalho que foi realizado. Então, para você calcular o trabalho realizado, você pode fazer assim, ó, pega a quantidade de calor Q1 menos a quantidade de calor Q2. Então, por exemplo, isso aqui ele pegou aqui, ó, 100 joules de Q1. Jogou para fora 80 joules. Então, 20 joules foi gasto para poder realizar o trabalho, tá? Então, o trabalho você pode calcular fazendo Q1 menos Q2. Agora, falando de rendimento, esse N significa rendimento. Como a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica? Para a gente saber quantos por cento que ela transforma de calor em trabalho. Aí que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar o trabalho, o valor do trabalho, e dividir pela quantidade de calor que ela recebeu, que ela retirou da fonte quente, tá?
Ou então, no lugar do trabalho, como o trabalho é Q1 menos Q2, você pode colocar rendimento é igual Q1 menos Q2 sobre Q1. Não tem problema não, pode usar essa fórmula também. Então, você tem assim, ou você tem N igual Q1 menos Q2 sobre Q1. Ou então, você pode usar a fórmula desse jeito também, ó. Rendimento é igual a 1, esse 1 é como se fosse o 100%. Então, N é igual a 100% menos Q2 sobre Q1, ou seja, a quantidade de calor rejeitada dividido pela quantidade de calor recebida pela máquina térmica da caldeira. Bom, então vamos ver como que a gente aplica isso aí. Ó, uma máquina térmica recebe 5.000 joules de calor, então esse aqui é o Q1, aí de uma fonte quente, ó, e realiza um trabalho de 3.500 joules. Calcula o rendimento dessa máquina. Então você vai jogar rendimento é igual ao trabalho dividido pelo Q1, o trabalho 3.500 joules, o Q1 5.000 dividido é 0,7. Como que transforma esse porcentagem? Multiplica por 100. Então quer dizer que essa máquina está com rendimento de 70%. Ou seja, desses 5.000 joules, né, 70% foi usado para realizar o trabalho. Ok, galera? Então a máquina é boa, 70%, então é uma máquina boa. Bom, só que você sabe, né, gente, com o passar do tempo, as máquinas vão perdendo esse rendimento. Por exemplo, o carro, igual eu falei para vocês, o carro novo é 40%, 50%. Agora um carro velho, né, com o passar do tempo, já cai o rendimento dele, vai para 20%, 30%, tá? Perde muito com o passar do tempo. Porque o motor vai ficando gasto, né, gente? Vamos ver o último exemplo, ó. Uma máquina térmica executa 200 joules de trabalho e tem um rendimento de 30%. Então, para cada ciclo, calcule qual foi o calor absorvido, que é o Q1, e qual que é o calor rejeitado, que é o Q2. Tá, então o Q1 eu vou usar aqui, ó. Rendimento é igual a trabalho sobre Q1. Eu tenho um rendimento, 30%. Só que você não pode usar 30%, agora você tem que tirar da porcentagem, viu, gente? É 0,3. O trabalho, então, é 200 dividido pelo Q1 que eu estou procurando. Multipliquei em cruz, ficou 0,3 Q1 igual a 200, ou seja, Q1 é igual a 200 dividido por 0,3. Então, o Q1 deu 666,6 joules. Essa é a quantidade de calor que essa máquina retirou da fonte quente, galera. Então, disso aqui é que ainda vai ser realizado um trabalho e o restante que não vai ser utilizado para realizar o trabalho vai ser jogado para a fonte fria, que é o Q2, que está querendo calcular aqui, ó. Então, como a gente sabe que o trabalho é igual a Q1 menos Q2, como o trabalho já me deu o enunciado do exercício, que é 200, né? O Q1, acabei de calcular, 666,6, menos o Q2, que é a quantidade de calor rejeitado que eu estou procurando, na hora que eu subtrair 666,6 menos 200, então a quantidade de calor que foi rejeitada foi 466,6. Olha para vocês verem que essa máquina não está muito boa. Por quê? Olha só. Se ela recebeu da fonte quente 666,6, ela jogou fora 466,6 joules, ou seja, ela rejeitou muito calor, tá? E realizou pouquíssimo trabalho, só 200 joules. Por isso que o rendimento dela é pequeno lá, só 30%, tá? Bom, galera, espero ter ajudado vocês nesse PET 300, tá? Tem uma atividade que eu vou postar também junto para vocês resolverem. Tem um questionáriozinho, que é a parte de história. E tem essa parte de matemática, de física aí, que a gente vai ter que aprender a calcular esses rendimentos, essa quantidade de calor aí. Ok, galera? Então, até a próxima videoaula.